Quer chamá-lo já, por favor, missionário Hudson. Opa, glória a Deus. Está aqui, prazer conhecê-lo pessoalmente aqui, missionário. Deus abençoe, viu? Eu não conheci ainda pessoalmente. Amém. Que tem algo um pouco peculiar aqui, né? Eu não sei, eu preciso pesquisar depois isso aí, se há algum grau de parentesco com a família da minha esposa. A pastora, o missionário é de Maringá, né? Maringá lá, né? A família toda dela é de Maringá, né? E é tudo Zanoni. Hudson Zanoni. Amém, querido. Seja bem-vindo, viu, missionário? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé mais um pouquinho só. Estenda as mãos para cá. Vamos agradecer a Deus a vida do nosso irmão e que Deus o abençoe agora. Derrame graça, Senhor Deus. Teu poder, a graça, Senhor, a medida da tua graça, Senhor, para esta manhã, Deus, para o teu filho, Senhor Deus, com sua experiência, Deus, com toda a sua vivência, mas sobretudo com o poder e a autoridade do Senhor na vida dele, meu Pai. Que ele venha ser, Pai, um instrumento de bênção agora, Deus, para enriquecer, Deus, os nossos corações com tua palavra, Senhor, encher-nos, Pai, da paixão cada vez mais pela tua obra, pelo teu reino, Pai. Abençoa, Senhor. Nós, Pai, oramos por ele, abençoamos a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a tua vontade se cumpra, a tua palavra, Senhor, venha, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Eu saudo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito. Gente, vocês precisam ver a imagem que eu estou vendo daqui, viu? É um mar de gente, olha que bênção, que bênção. Pastor Newton, que alegria poder estar aqui, e que igreja bonita, viu, pastor? Eu sei que aqui são várias igrejas Peniel que estão aqui, mas que alegria poder vê-los. Eu conheço alguns, eu já estive outras vezes em acampamentos de jovens e outras oportunidades, e agradeço muito, muito mesmo pelo convite de poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Hudson, e é por causa de um missionário. Eu nasci num lar evangélico e meus pais sempre cuidaram da Secretaria de Missões. E Hudson foi o nome de um missionário inglês. E aqui no Brasil a gente fala Hudson, né? Mas lá na Inglaterra eles falam Hudson. E o nome desse missionário, Hudson Taylor. Hudson Taylor. Você já ouviu falar nesse missionário? Um grande missionário na China. E eu lembro quando pequeno, eu estava numa conferência missionária e sempre tinha o costume nessas conferências de ter alguns livros vendendo. E minha mãe pegou um livro, e eu lembro que era pequenininho, devia ter uns 4, 5 anos, ela me deu esse livro e eu não sabia ler, mas eu percebi que na capa do livro tinha as letrinhas do meu nome. Eu percebi que parecia o meu nome, e era a biografia de Hudson Taylor. Eu demorei muitos anos para ler esse livro. Eu só fui ler quando adolescente. E ali o Senhor confirmava no meu coração o meu chamado missionário. Amém. Eu sou da cidade de Maringá, membro da igreja presbiteriana. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Eu tenho algumas fotos que queria mostrar para vocês. Hoje eu vim sozinho, mas eu sou casado com a Flaviana e nós temos 4 filhos. Eu costumo dizer que nós somos uma grande família missionária, amém? Já que são poucos missionários, vamos então, agora aumentar essa família missionária. Ótimo, olha que família linda, gente. Um dia eu espero vir com todos aqui. Eu vou ficar meio de lado aqui, para que eu possa mostrar algumas fotos para vocês. Minha esposa, Flaviana. O mais velho é o Kalel, depois vem a Melina, a Lili está no meu colo e nós temos um bebê de 1 ano e 6 meses. Olha esse tupete, gente, ali ó, esse moicano, que invocado, esse é o Lavi. Deus tem nos abençoado com uma linda família. O ano passado eu estive aqui, queridos, e eu desafiei a igreja, e a igreja foi responsável também por enviar esse missionário para um país perseguido. O ano passado, no mês de novembro, eu estive na nação do Paquistão. Na época, o Paquistão, de acordo com Portas Abertas, existe um ranking de perseguição. O Paquistão era a 5ª nação que mais perseguia cristãos no mundo. E de acordo com a perseguição de violência, o país mais violento, ele era a 1ª nação. E nós fomos desafiados para trabalhar com uma igreja que já existia, uma igreja local. E eu queria
mostrar para vocês algumas fotos, falando um pouquinho sobre essa realidade, e depois eu gostaria de compartilhar um texto da palavra. Então pode, por favor, mostrar mais uma foto. Deixa eu falar primeiro do nosso projeto lá em Maringá. Lá em Maringá nós temos um trabalho de palhaços em hospitais. É um trabalho de capelania que existe já há 19 anos. Se chama Terapia da Alegria. Pode passar, Luiz. Então nesse trabalho a gente visita hospitais, pode passando mais uma, hospitais, nós visitamos orfanatos, asilos, e ali trabalhamos com crianças, na oncologia e pediatria também, né, no pronto atendimento. E enquanto muitos estavam, né, na pandemia, com medo de ir para os hospitais, não é verdade, ninguém queria ir para o hospital, nós só queríamos estar nos hospitais. Essas fotos, né, sem máscara foram tiradas antes da pandemia, mas durante a pandemia nós voltamos para lá. Pode passar mais uma? Aí, pode segurar aqui. Nós voltamos para os hospitais. Então esse é o nosso trabalho semanal. Nós temos ali uma escala e a gente visita com várias frentes hospitais, asilos e orfanatos. Essa foto já não é de Maringá, não é dos hospitais. Essa foto foi a nossa recepção no Paquistão. Para chegar no Paquistão, o governo paquistanês mandou para a gente uma carta e disse: vocês vão ter que andar com essa carta por onde vocês estiverem, dizendo que vocês são bem-vindos. E vocês vão ter que andar com a escolta militar. E nós falamos: não precisa dessas coisas não. Essas coisas não, gente, que é isso? Que é tudo missionário, gente humilde, não precisa, não tem ninguém importante. O pessoal nem conhece quem é Hudson. Então não precisa não. E o Paquistão falou assim: vocês só entram se tiverem escolta 24 horas. Então deixa eu apresentar a equipe que ficou com a gente 24 horas. Então, os dois soldados que são do exército do Paquistão. E aí depois você vê o pastor Shahzad, esse que está do lado de cá todo de azul, esse é o pastor Shahzad. O pastor Shahzad, ele é paquistanês e ele já é a segunda geração de cristãos no Paquistão. Então ele tem uma igreja no Paquistão, um trabalho muito bonito. Logo depois você vê o evangelista Edson Teixeira, que já esteve aqui inclusive na igreja. Inclusive manda um abraço para vocês. Logo depois você vai ver o doutor Tiago, que está aqui no meio, ele é dentista e tem viajado com a gente também. Depois sou eu e o meu amigo Alexandre, que os dois são palhaços. Trabalhamos com a linguagem do palhaço para levar o amor de Deus. Pode passar. Eu lembro que, comentando só um pouquinho dos soldados, que nós ficamos num quarto e eles ficaram na frente do quarto. E eu fui dormir por causa do fuso horário, né, gente? Era 2, 3 horas da manhã, não tinha sono. E eu vi assim pela porta, aquela fresta de luz, eu só vi uns pezinhos fazendo assim, ó. Eu falei: não é possível que o cara está acordado na frente da minha porta. E para cá, dava 2, 3, 4 da manhã, eu falei: eu vou abrir essa porta. Quando eu abri a porta, eu bati nele, ele olhou assim, ficou assustado com aquela metralhadora, girou para mim e falou: Beck, volta para trás. Aí eu voltei: tá bom. E eles não falavam com a gente. Essa é uma informação importante. Eu acho que eles foram instruídos a não falarem com os cristãos. Eles eram muçulmanos e foram instruídos: olha, estão aqui, então todo esse lado, né, político aqui de recebê-los e tudo mais, mas não falem com eles, não falem com eles. Eu tentava falar com eles, eu falava: oi, bom dia, good morning, e ele não falava comigo. Eu achava que eles não falavam inglês, deve ser por isso. Não falam inglês, por isso não querem conversar. Então todo dia eu olhava para eles, eles abaixavam a cabeça, vem aqui, ó, só no gesto. Eu ia no banheiro, ele ia atrás. Aí eu às vezes demorava um pouquinho mais, né, gente? Né? Às vezes é o número 2, né, gente? E aí ele batia na porta. Eu falei: espera, wait. Ele batia na porta. Gente, que desconfortável, sério, uma situação desconfortável. E a todo momento eles com a gente. Eu não podia beber água. Eu saía assim para beber água. Não era só eu, todo mundo que estava lá. Eu saía para beber água, eles iam atrás. Eu falei: gente, que situação, né? E eu achei que durante um tempo aquilo ali era desnecessário. Foi um pensamento meu. Durante 10 dias nada aconteceu. Eu achei que era desnecessário. Quando nós chegamos lá, nós vimos uma triste realidade no Paquistão. Depois você pode fazer uma pesquisa no Google. Você vai ver essa realidade que às vezes a gente não sabe. Infelizmente no Paquistão ainda existe um sistema de escravidão ilegalizado, principalmente com os cristãos. Então uma das formas de perseguição ao cristão
é colocá-lo em trabalho escravo. E trabalhando muitas vezes em fábricas de tijolos. É uma fábrica muito artesanal. Eles fazem tijolos ainda da época do povo hebreu. Sabe, com barro, numa forminha, joga um pouco de palha e coloca o tijolo para secar. Depois tem que virar o tijolo. E nós fomos visitar, o nosso trabalho foi dentro dessas fábricas de tijolos, que era próximo da igreja, porque o pastor pensou assim, se eu trabalho nas fábricas, eu consigo trazer esse povo para dentro da igreja. Então nós conhecemos esse povo lindo, que infelizmente vive numa situação de escravidão. Pode passar mais uma. Crianças, gente, crianças de 4, de 5, de 7 anos, que não têm direito à escola. No Paquistão não existe uma escola estadual, pública, municipal. Não existe. A escola é particular, não tem dinheiro, não estuda. E aí os pais precisam, eles costumam dizer que se chama escravidão geracional. Vem de geração para geração. Tipo assim, o bisavô devia uma grande quantidade, não conseguiu pagar. Então o avô assumiu essa dívida, não conseguiu pagar. O pai assumiu, o filho assumiu. Todos os dias eles precisam fazer 200 tijolos. E em média, cada pessoa, para que eles possam pagar a sua dívida. Geralmente uma família precisa de 600 tijolos por dia, para que eles possam ter uma ração, é 2 vezes uma alimentação que parece uma ração, e morar num lugar subhumano. Parece um curral, vocês vão ver ali onde eles moram. E aí por isso os pais colocam as crianças desde pequeno para trabalhar. Pode passar mais uma. Mulheres, idosos, pode passar, num calor de 40 graus. Ah, Santos, São Vicente, aqui faz calor também, mas não faz 42, 45, aqui faz 38, 36, mas trabalhar no calor de 45 graus, de 42 graus, é subhumano. Eles contaram pra gente que as pessoas morrem trabalhando, não pode parar de trabalhar, quer beber água e não pode, e elas morrem. Pessoas têm convulsão, a pessoa cai ali e morre no meio do trabalho. Pode passar mais uma. Essa foto eu queria que você prestasse bastante atenção. É uma menina de uns 4, 5 anos, 6 anos no máximo. E quando nós vimos essa menina, me partiu o coração, porque ela tinha uma habilidade no que ela estava fazendo. O que ela está fazendo ali? O pai faz o tijolo, e aí ela precisa, depois de um certo horário do dia, virar o tijolo, para que possa secar no sol. E você vai ver daqui a pouco no vídeo a habilidade que essa menina tem. Mas o que mais me chamou a atenção não foi somente a habilidade não. Foi uma criança que em nenhum momento demonstrou alegria. Em nenhum momento deu um sorriso pra gente. Eu estava de palhaço. E ela não deu um sorriso para mim. E eu brincava com ela, eu chamava ela, e ela em nenhum momento interagiu comigo. Existe uma frase, gente, que você não vai encontrar na Bíblia. Não é um versículo. Essa frase diz assim: um dia perdido é um dia sem riso. Quando você não dá uma risada, é como se você tivesse perdido um dia. Eu acho essa frase muito verdadeira. Muito verdadeira. Quando você passa o dia inteirinho, que você não deu uma risadinha, que não teve um momento para se alegrar, é como se você tivesse perdido um dia. E para uma criança, onde a alegria faz parte do seu cotidiano, e ela não conseguir interagir, é como se ela vivesse em profunda tristeza. Pode passar mais uma. Essa menina, quando chegamos lá, o pastor falou para a gente assim: olha, essa menina ela é abusada todos os dias. E os pais vieram conversar comigo. Ela tem 14 anos. E os capatazes, todos armados, fortemente armados, chamam essa menina a todo momento para ser abusada. Aquilo partiu o nosso coração. Partiu o nosso coração. Um sistema, sabe, de incapacidade de fazer alguma coisa. E eu falei, não pode. Precisamos tirar essa menina daqui. Precisamos tirar essas crianças daqui. Qual que é o processo? Qual é o caminho? E a gente foi entender no decorrer da viagem. Pode passar. Aqui é o lugar onde eles moram. Dá uma olhada. Aqui é uma família, gente, de irmãos nossos. Tá bom? Eles não são só paquistaneses. Eles são irmãos nossos. São cristãos. E eles vivem nesses lugares. São pequenos currais. No fundo você vê ali que tem uma cobertura, mas é tão quente, que eles não conseguem dormir lá dentro. Então eles dormem do lado de fora. Você consegue ver uma cama ali sem colchão. Então eles dormem do lado de fora, no relento.
E tem uma fogueirinha, onde eles às vezes aquecem a sua alimentação, e tem um buraco no chão. E são vários currais como esse, dentro nas fábricas onde eles não podem sair. Pode passar? E aí nós ficamos sabendo que era possível resgatar esses escravos. Como assim? Como eles são escravos e têm uma dívida, então é possível pagar essa dívida. Essa dívida é tudo anotada. E aí é possível, teve gente que deve mais, teve gente que deve menos, e é possível pagar. Como nós estávamos com o exército do país, com uma carta do governo, então a gente tinha portas abertas para chegar. Eles não queriam nos receber, mas eles tinham porta, a gente tinha portas abertas. E aí nós descobrimos que existia um obreiro da igreja, que ele também era escravo. Nós chegamos na igreja, ele estava todo cheio de barro. E ele falou: por que ele está todo cheio de barro? Porque ele acabou de vir das fábricas. Aquilo me partiu o coração. Um obreiro da igreja, ele abria a igreja, fechava a igreja, varria a igreja, e escravo. 5 filhos, ele, esposa e 5 filhos. E aí o pastor falou para a gente: olha, a dívida dele é cerca de $1.500. Eu falei: então é possível pagar a dívida? Sim, a partir do momento que você paga a dívida, ele está livre. E aí na hora nós começamos a juntar as nossas moedas. Ali, ó, quanto você tem? Eu tenho $50, eu tenho 100, eu tenho 200, eu tenho 300. Calma aí, vamos ligar para o Brasil, vamos mobilizar. Vou ligar para a minha igreja, eu vou ligar para um amigo meu, eu vou ligar para um empresário. E nós conseguimos o valor para resgatar a primeira família. E quando nós chegamos lá, glória a Deus, amém. Amém. Quando nós chegamos lá, eu quero que você veja essa cena aqui, ó. Essa foto foi eu que tirei, de longe. Estava com minha câmera, tem uma lente comprida, eu puxei o máximo de zoom possível, porque parecia uma cena de filme, de puro terrorismo. Estava lá os capatazes, em reunião, para saber quanto que aquela família devia. Por que esse povo não consegue pagar? Porque a moeda deles é muito fraca, se chama rúpia paquistanesa. Então é $1.500, que não é baratinho, mas é possível de ser pago. É $1.500, mas para eles é assim, é 200 milhões de rúpias paquistanesas. Então eles nunca vão conseguir pagar, nunca. A moeda é muito fraca. Então eles estavam lá conversando, pessoas armadas. Pode passar mais uma? A gente também estava com o nosso exército ali, fazendo escolta para a gente. Eles estavam lá calculando, pode passar mais uma? O exército do nosso lado, falando: olha, vocês vão andar junto com a gente. E pode passar mais uma? Dá uma olhada, consegue ver o número na calculadora ali, ó? É um número incontável, né? A gente não sabe nem quanto que é isso em real, né? Imagina se você tivesse essa dívida em real. Quantos anos demora para se pagar? Quem consegue pagar? E essa é a dívida em rúpias paquistanesas. E aí nós conseguimos levantar os recursos, nós juntamos, fizemos uma roda, eles do lado de lá, todos armados, os brasileiros, 4 brasileiros sentadinhos na cadeira, olhando para eles sem entender nada. A língua se chama Urdu, se não entendíamos nada, a gente falava inglês, o pastor traduzia por Urdu, a língua é pesada, então assim parece que eles estão brigando, eles falam oi e parece que está brigando com você. Língua pesada, e começaram a falar e tudo mais. E aí a primeira pergunta que nos veio, a primeira pergunta foi assim: a gente entende, tudo bem? A gente vai liberar essa família porque vocês estão com o exército aqui e porque vocês estão com uma carta do governo. A gente vai liberar. Você está com dinheiro? Então a gente vai liberar. Mas a primeira pergunta: quem vocês vão deixar no lugar? Aquilo doeu meu coração. E na hora eu já respondi: responde para ele. Fala para ele: nós não vamos deixar ninguém não. E eu respondi bravo, sabe? Ninguém. E aí ele respondeu. No que ele respondeu, eles fecharam a cara. E acabou a negociação. Levantaram, fecharam a cara, lá saíram armados. Aí o pessoal olhou para mim: o que você falou, Hudson? Eu falei que não vamos deixar ninguém, ué. Que negociação é essa? Não vamos deixar ninguém. Nós viemos para libertar esses escravos. E ali acabou a negociação. Demorou um tempinho, nós saímos para lá, demorou horas. Eles foram conversar com alguém, ligaram de novo. E aí então eles sentamos, negociamos. E aí aquela família foi liberta. Quando a família foi liberta, o homem que foi liberto, aquele obreiro, ele olhou para a gente, a primeira coisa que ele falou: eu não vou mais apanhar. E aí nós falamos: não, você não vai mais apanhar. E aí aquela família foi liberta. E aí nós descobrimos que existiam mais dezenas de famílias na igreja que também eram escravos. Uma vez eu vi uma frase, e também é verdadeira. Não está na Bíblia não, mas é verdadeira também.
E se chama A Necessidade é um Saco Furado. É verdade. A necessidade é um saco furado. Você começa a pegar e não para de sair. E começa a vazar. E começa... Não para. Não acaba a necessidade. E aí nós entendemos que a gente precisava fazer algo ainda maior. Para aquele rapaz que nós libertamos, a família, foi feito todo um trabalho com muita sabedoria, indicado pelo pastor local. Nós tiramos ele de lá e demos um trabalho para ele. Nós compramos um tuk-tuk. O tuk-tuk é uma motinha muito conhecida na região da Ásia, que leva pessoas. É uma motinha que você consegue levar aí mais 4, 5 pessoas. Então nós tiramos ele da região, colocamos um lugar bem longe, para que ele não fosse perseguido. Ele está sendo acompanhado pelo pastor. Nós pagamos o aluguel durante 1 ano de uma casa para ele, para que ele não se sentisse em nenhum momento tentado a voltar para o trabalho, que era a única coisa que ele sabia fazer. Então, de escravo, ele virou Uber. Glória a Deus, né? Pode passar mais uma. Aqui, ó. Essa é a foto do nosso irmão que foi resgatado. Tá ele, a esposa, um dos filhos. Ele tem 5 filhos. Pode passar. Mas aí depois nós ficamos sabendo desses senhores aqui. Ele tem quase 80 anos e ela 75. E o nome dele é Mushtaq. E ele, quase 80 anos, ela 75. Eles perderam 9 filhos. 9 filhos morreram trabalhando nos campos ali de escravidão. E o pastor olhou para a gente e falou: eles são da nossa igreja, eu vou ser bem sincero, eles não aguentam mais 6 meses aqui. E aí nós conseguimos resgatar essa família também, num valor menor, e resgatamos esses senhores. Ele não tinha condição de trabalhar como tuk-tuk, então nós demos para eles um carrinho de verduras. Então todo dia agora ele sai na frente da casa dele e ele vende as verduras ali. Todo dia ele, com o dinheiro ele compra mais verduras além do aluguel. Pode passar. Essa é a igreja do pastor Shazad. Olha que igreja grande, uma bênção, né? Tá vendo que a igreja não tem teto, né? Ali está destelhada, né? E não tem cadeira, o pessoal senta no chão. Quando é calor é muito quente, e quando é frio ninguém consegue ficar lá também. Pode passar. Algumas apresentações nossas. Ali, como eu disse, eu trabalho com a linguagem do palhaço. O pessoal pergunta: por que o palhaço? O palhaço é uma linguagem universal. O mundo inteiro conhece o que é o palhaço. Então, que bom, né? Poder ser um agente transformador, levando a alegria. Mas espera, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então é um agente que leva a alegria, que fortalece o próximo. Porque a alegria não vem desse palhaço, e sim a alegria do Senhor. Pode passar. Nesse dia, gente, nós, para fazermos esse trabalho, foi um evangelismo. Isso aí foi na rua. Então foi feito toda uma lateral para cobrir, para ninguém saber o que estava acontecendo ali. Nesse dia, existiam mais de 20 pessoas armadas fazendo escolta para a gente. E para você ter uma ideia, eles fizeram um perímetro de 2 quarteirões. Então 2 quarteirões para cá, tá limpo. 2 quarteirões para cá, está tudo certo, para que o culto pudesse acontecer. Então às vezes a gente costuma falar, eu ouço muito isso, e eu até entendo, sabe, a forma com que a gente se comunica. E o Brasil está sendo perseguido, está difícil, o Brasil é um país perseguido, estão perseguindo muitas igrejas, estão perseguindo, está muito difícil. Queridos, nós não sabemos o que é perseguição, tá? Não sabemos. Vivemos um país livre. Tem muitas ameaças? Sim, tem, existem as ameaças, mas não vivemos num país perseguido. Esse culto, para acontecer, deveria ter escolta aqui, ó, de 2, 3 quarteirões. Pelo número de pessoas, deveria ter umas 100 pessoas armadas, para que o culto pudesse acontecer em segurança naquela região. Pode passar. Aqui eu trabalho lá nas fábricas de tijolos, ó. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais uma. Pode passar mais uma. Pode passar. Segura essa última foto aqui. Quando nós saímos de lá, nós conseguimos libertar 4 famílias. Entre elas a família daquela menina que era abusada. Então nós conseguimos levantar os recursos. Glória a Deus, né? Amém. Quando nós saímos, nós tivemos uma reunião com o governo. Vieram ali alguns ministros. E eu falei, uau, estou tendo uma reunião com os ministros do Paquistão. E sem entender nada do que eles estavam falando.
E foi interessante que eles achavam que a gente era americanos. Vocês são americanos? Eu falei, nós somos brasileiros. Aí o pastor falava, eles são americanos. América do Sul, mas são americanos. São americanos, porque eles respeitam os americanos. Tinha toda uma situação de pisar em ovos ali por causa dos conflitos, enfim. Eles são tudo americano. América do Sul, mas são americanos. E eles conversaram bem assim com a gente. Olha, vocês estão indo embora. Por mais que vocês consigam levantar dinheiro, vocês não vão mais conseguir libertar essas famílias. Sabe por quê? Porque o pastor local não vai ter a carta do governo, muito menos a escolta militar. E ele já é um homem perseguido aqui. Então vocês estão aqui, eles estão respeitando que vocês são gringos. Tem uma carta do governo e tem a escolta militar. Então eu vou sugerir algo para vocês. O próprio governo sugeriu para a gente. E disse assim para a gente, olha, aqui não existe escola pública. Então por que vocês não usam a estrutura da igreja de vocês e transformam essa igreja numa escola? Porque se vocês transformarem numa escola, aí o governo obriga as crianças a saírem das fábricas para que pudessem estudar. Eles falaram assim para a gente, olha, a escola precisa ser uma escola laica. Ou seja, vocês vão receber os cristãos e os muçulmanos também. E nós falamos, tudo bem, não tem problema algum. E aí começou um trabalho aqui do Brasil, que está quase finalizado, que é transformar a igreja numa escola. Pode passar mais uma foto? Amém. Glória a Deus, né? Olha a cara do pastor Shazad, gente, que bênção. A alegria dele, porque estávamos cobrindo a igreja. Estava cobrindo a igreja com isolamento térmico, para não ficar nem tão quente, nem tão frio. Pode passar. Aí terminamos de cobrir a igreja, né? Quando já estávamos no Brasil, levantando recursos para eles. Aí pode ir passando até a última foto. A igreja toda coberta. E... isso, segura aí. Aí dá uma pausazinha, perfeito. E aí terminamos de cobrir tudo. E abrimos um poço artesiano lá, porque não tinha água. Então agora tem água potável. Tem banheiros que não tinham banheiros na igreja. Era 4 horas, gente, sem poder ir no banheiro. Então não tinha banheiro. Então terminamos banheiros. Agora a nossa fase final é levantar os uniformes. A gente está na fase de levantar uniformes ali para aquela região do Paquistão. Eu vou contar, gente, a última história, que eu ainda quero pregar, hein, gente. Eu sei que não posso passar do meu tempo. Então, deixa eu só contar uma última história para vocês. Numa situação, numa visita numa dessas fábricas, estava tudo bem. Já tinha passado quase 10 dias lá. Nada tinha acontecido. Lembra que eu falei que eu achava desnecessário a escolta militar? Lembra? Numa das visitas nós fomos para uma fábrica. Eu já fui de palhaço, já tinha trabalhado em várias outras fábricas, já sabia como é que era o procedimento. O palhaço vai na frente, as crianças chegam, já começam a sentar, a gente serve comida e a gente prega o evangelho. Pronto. E aí eu já desci nessa fábrica, só que nós chegamos num horário de alta produtividade desses homens. Era o momento que eles mais estavam trabalhando. Era perto das 11 horas da manhã, perto do meio-dia. E quando nós chegamos, as crianças vieram, os adultos viram que nós estávamos levando marmita. Nós levamos várias marmitas. E nós contratamos um tuk-tuk, porque não cabia no carro as marmitas. Então contratamos um homem que era muçulmano, ele foi contratado para que levasse as marmitas. Quando chegamos, a fábrica parou. Chegou comida, palhaço. E chegou gente de fora, a fábrica parou. E os capatazes, eles partiram para cima da gente. E eles falaram, o que vocês estão fazendo aqui? E eles olharam para a gente, começaram a falar naquela língua pesada. E a gente não estava entendendo nada. E aí nós percebemos que o negócio era sério. Porque quando eu andava com os soldados, eu andava com ele dentro do carro. E eles botavam as metralhadoras assim, ó. E ficava na minha cara, sabe? Eu falava, vira esse negócio para lá. Vira esse negócio para cá. E aí o cara, ele sem falar nada comigo, ele só falava assim, ele dava uma risadinha e ele apontava para a trava da metralhadora. Tipo assim, ó, a metralhadora está travada, o dedo está longe do gatilho, então está tudo certo, fica tranquilo, não vai disparar. Mas imagina o carro fazendo blog, log, 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 e as metralhadoras aqui, ó, no meu nariz. Eu fazia assim, ó, empurrava dos lados, e eu percebi que o negócio ficou sério quando eu olhei para esses nossos seguranças ali. E estava tudo destravado e todo mundo com o dedo no gatilho. E aí, eu não sei de onde apareceram tantos soldados armados, né, deles, dos capangas deles, ali dos capatazes. Quando a gente olhou para trás, já tinha 5, 6 pessoas armadas. E aí as crianças em volta aí começaram a partir para cima da comida. Eles estavam com fome. E aí começou uma cena de extrema violência. Eles pegaram as metralhadoras e começaram a bater nas crianças.
Começaram a bater nos adolescentes, nos idosos, e chutava com toda a violência que você possa imaginar, como se fossem animais. E aquele negócio começou a ficar sério. O exército entrou na nossa frente e ele falou: vai para o carro. Nós entramos para o carro e começaram a aparecer mais pessoas, não queriam deixar a gente ir embora. E aí o pastor entrou, cena de filme, gente. Entrou no carro, saiu cantando pneu, levantando poeira. Nós saímos, eu olhei para trás, olhando para trás o que estava acontecendo. E aí aquele motorista que nós tínhamos contratado, ele não conseguiu sair. Ele estava saindo, os caras juntaram, tiraram ele, jogaram no chão, começaram a chutar e batiam com coronhadas. E ele levantava a mão e aquela poeira, a gente não conseguiu ver mais nada. E ainda um desespero. Foi o momento mais tenso que eu passei em missões. E aí nós saímos, pegamos uma estrada e andamos ali uns 5 minutos. De repente o carro parou no acostamento. O pastor estava dirigindo, ele parou no acostamento. E nós começamos a chorar desesperadamente. Só tinha homem no carro. E choramos em alta voz. E começamos a orar e chorar. E a gente não conseguia nem orar. A gente chorava, e fazia assim, melava todo o corpo. E os soldados, os 2 soldados estavam ali dentro com a gente. Eles olhavam para a gente. E a gente chorando. De repente nós olhamos para trás, o homem conseguiu sair de lá. Ele conseguiu sair todo machucado. Ele estava com um corte no braço, assim, de uns 15 centímetros, tudo aberto, dava para ver tudo dentro. Que ele levou ali uma coronhada de uma metralhadora, ele estava todo roxo, o rosto, as costas. Nós levamos ele, cuidamos desse homem. E nós fomos para o nosso alojamento. Acabou o dia, vamos para o alojamento. Eu entrei de cabeça baixa aqui, ó, e os 2 soldados atrás me protegendo. Eu entrei de cabeça baixa, encostei a porta, nem falei tchau para eles. Estava tão triste, eles não conversavam comigo. Quando a gente foi entrar no quarto, um dos soldados falou assim pra gente: posso fazer uma pergunta? Ele falou inglês comigo. Eu falei: você fala inglês? Aí eu falei: pode fazer uma pergunta sim. Aí nós paramos. Eu não consigo entender uma coisa. Por que vocês choraram? Eles não são teu povo. Eles não são suas crianças. Eu vejo isso todo dia. Eu não chorei. Por que vocês choraram? E aí a gente teve tempo de pregar para aqueles soldados. Aí nós olhamos para ele e eu até entendi, gente. Eu confesso que eu até entendo. Eles têm um livro sagrado, se chama Alcorão. No Alcorão você não vai encontrar a palavra amor. Não tem amor no Alcorão. Não tem. Porque não é o fundamento deles. É justiça. É ódio, faça isso e terá isso, e venha, faça isso, e abre mão disso, e faça aquilo outro. E a nossa palavra, que é a palavra de Deus, a palavra vida, ela é toda pautada no amor. Toda. Se não fosse o amor, nada valeria. Então eles não conseguem entender. E eu olhei para eles, a gente conversou com todo mundo que estava ali. Nós choramos porque eles são nossos irmãos. Eles são nossas crianças. E nós não vamos desistir deles. E naquele momento virou uma chave naqueles soldados. Virou uma chave. Eles viraram meus amigos. No outro dia eles falaram para mim: good morning. Eu falei: opa, good morning. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Sentava do meu lado, queria conversar. Aí ele pegou o celular dele e falou assim: você tem Facebook? Eu falei: tenho. Sério? Aqui minha família. Eu falei: eu também tenho uma família grande, dá uma olhada aqui, ó. Ah, que beleza, rapaz, qual é o nome desse? Qual é o nome daquele outro? E antes de ir embora, eles nos acompanharam até a hora de ir embora. Antes de ir embora, um deles olhou para mim e falou assim: vocês vão voltar? Eu falei: nós vamos voltar. Nós vamos voltar. O ano que vem, que é esse ano, em novembro, nós vamos voltar. E aí ele falou assim: você não manda uma mensagem para mim no Face? Porque eu quero me alistar voluntariamente para ser segurança de vocês. Glória a Deus, né? Amém. Eu queria que você visse um vídeo. Se puder apagar bem as luzes aqui para ficar mais visível. Eu queria que você olhasse esse vídeo um pouquinho e a gente vai depois da sequência. Amém?
Eu queria convidá-lo a ficar de pé para que pudéssemos orar pelo Paquistão. Amém. Não tem como a gente ver cenas como essa e saímos daqui como da mesma maneira que entramos. Hudson, de que maneiras que eu posso me envolver? A primeira, ore pelos nossos irmãos. Ore pelos nossos irmãos. Mas coloca na tua agenda de oração. Não ora só essa manhã não. Coloca na tua agenda de oração. Eu quero orar pelos nossos irmãos que estão no Paquistão. Ore por eles. Para que eles estão sendo abusados, pelas crianças violentadas. Para que a palavra de Deus chegue lá e possa libertar esse povo. Você pode também abençoar financeiramente esse povo. E eu posso ser um canal de bênção para você. Uma ponte para que esse dinheiro chegue no lugar certo. Com muita transparência, para que você receba todos os feedbacks. Amém? Vamos orar? Você pode levantar sua mão. Nesse momento nós vamos levantar um clamor pelo Paquistão. Senhor nosso Deus, nesse momento, como família, como igreja, nós queremos orar pela nação do Paquistão. Pai, nesse momento, Pai, nós levantamos as nossas vozes, crendo que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. O Senhor está nesse momento lá no Paquistão. Por isso, ó Pai, seja nesse momento refrigério para essas famílias. Nesse momento, muitas famílias estão indo dormir, cansados, sujos e com fome. Pai, nós cremos na justiça que vem do alto e não nos conformamos com o que está acontecendo lá. Pai, usa as nossas vidas, ó Pai, como intercessores. Usa as nossas vidas como mantenedores. E usa as nossas vidas como missionários. Que dessa igreja possa levantar missionários para fazer a diferença, Senhor, no Paquistão. Em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento visita as igrejas, aqueles que são perseguidos. Cuida desses irmãos, ó Pai, da segurança deles. Cuida das crianças, dos adultos, das meninas inocentes. Cuida, Senhor, dos idosos, ó Pai. Nós cremos que o Senhor pode mudar a nação do Paquistão. E é por isso que nós concordamos com a igreja. Que Paquistão será uma nação do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém. Pode se assentar, querido. Eu vou estar lá no fundo, viu, gente? Na hora do almoço vou estar por aí. Vem conversar comigo depois, tá bom? Deixa eu aproveitar antes de ler a Bíblia. Deixa eu compartilhar com vocês mais uma necessidade e um desafio que nós temos agora. Daqui um mês, mais ou menos de um mês, eu estou indo para outros países. Não é para o Paquistão, mas também fica na Ásia. Eu estou indo para a Tailândia, para o Camboja e para o Vietnã. Lá nós vamos trabalhar com crianças que vivem na zona de risco. São crianças largadas na rua e crianças que são vítimas do tráfico humano. Existem orfanatos lá que resgatam crianças que são vendidas para prostituição. Lá é diferente. Lá não dá para se comprar as crianças. Tem muita gente que fala assim, como é que faz para comprar uma criança dela? Não compra, porque lá é tráfico. E se você compra a criança, você alimenta o tráfico. Entendeu? Não adianta você ganhar uma herança hoje e ir aqui em São Vicente, na maior boca de tráfico. Eu vou acabar com o problema de São Vicente. Eu vou gastar 2 milhões de reais, vou comprar toda a droga e vou queimar. No outro dia tem o dobro. Não é assim que se termina com o tráfico. Então, o trabalho lá é diferente. Depois eu posso compartilhar com vocês em outra ocasião. E nós já temos as despesas, as passagens aéreas para chegar lá. Falta um pouco de recursos, que é o recurso local, é alimentação, vistos, seguro de saúde, que é obrigatório, testes de Covid. Para essa viagem nós fizemos 6 testes de Covid, 6 para o Paquistão. Cada momento que parava era um cotonete, colocavam aqui, então, e é caro. O último teste de Covid que nós pagamos lá no Paquistão foi $100, 500 reais, 600 reais, caro, né? E então nós temos os testes para fazer durante essa viagem. Nós temos o transporte local. E uma das maneiras de você contribuir, eu trouxe 2 livros. Eles vão estar sendo vendidos lá no fundo. Um livro, esse amarelinho aqui, ó, é nosso. Eu que escrevi junto com a nossa equipe, porque é um livro que conta as histórias dos palhaços em hospitais. Eu já te trouxe em uma outra ocasião.
E esse livro vai estar lá no fundo. E esse outro livro aqui não fui eu que escrevi. Esse livro quem escreveu é uma amiga nossa, a dona Teresa. E ela já foi missionária. E ela já está avançada de idade. E ela disse assim: Hudson, eu escrevo devocionais. É um livro de devocional, tem 31 devocionais. E você, Hudson, vende esses livros para que possa abençoar missões. Então, quanto custa um livro desse? Não tem custo. Como assim? Eu não estou entendendo. Ele não tem custo, ele tem valor. Porque eu não me custou nada, entendeu? Então eu teria que colocar um custo, se eu paguei por ele. Eu não paguei nada, eu ganhei tanto esse livro aqui. O pessoal abençoou a gente lá em Maringá, quanto esse livro aqui, eu ganhei. Então você deixa uma oferta. Mas de quanto? Do valor que você quiser, querido. Só leve para casa. Eu vim com uma mala, gente, eu peguei uns 3 ônibus para chegar aqui. Veio pesado, não quero voltar com essa mala não, tá bom? E eu tenho um cartão postal que é da nossa família. O cartão não custa nada, gente. Então você pega, não tem que nem deixar oferta, tá bom? Pega que daí você ora pela gente. Tem um site da nossa família. Você vê aquelas crianças bonitas todo dia lá na sua Bíblia ou na geladeira. Aí você vou orar por esse missionário. Vai que ele está precisando. E eu tô, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus? Queria que você abrisse no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. O versículo é o 26. Atos 8, 26. Não feche sua Bíblia, tá bom? Porque nós vamos trabalhar o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu estou usando a versão NVI. E na minha versão diz assim, 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu. Eu gosto desse verbo. O Felipe correu atrás da carruagem, para a carruagem, e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Queridos, essas são as penas clamando. É o soldado do Paquistão dizendo para mim: eu não entendo. Eu não entendo. Por que vocês estão chorando? Você não entendeu? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? O etíope, ele dá um grito de socorro. Como é que eu posso entender? Eu estou com esse livro aqui de Isaías. Eu peguei lá em Jerusalém. Eu estou sedento. Tinha um homem vendendo, eu comprei. Aí agora eu estou lendo e você está entendendo? Não. Por que você não está entendendo? Você não nasceu na igreja? Não. Não tem nenhum familiar crente? Não tenho. Como é que eu posso entender se ninguém pode me explicar? E agora o que diz o texto? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se do seu lado. E o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E aí o eunuco, queridos, olhe para cá. O eunuco fala agora para Filipe: eu não estou entendendo. Eu estou entendendo que era uma ovelha muda, que foi entregue ao matadouro sem falar nada. Ele está falando de quem? Ele está falando do Isaías, é o profeta, quem que é outro? E aí agora Felipe falou: uau, veio mastigado para mim. Mastigadinho, é só pregar. Ele falou: senta aqui que eu vou te explicar. Nós estamos falando de Jesus. Vou te contar as boas novas. E a Bíblia fala no texto que ele conta as boas novas. Aquele homem fica tão feliz, que daí a carruagem está passando por um lugar onde tinha uma fonte com água. O homem pede, são as pedras clamando. O homem pede: aqui tem água, eu não posso ser batizado. Ele fala: uau, pode sim.
e ele é batizado. E naquele momento o Espírito leva Filipe para outra cidade. Depois Filipe vai para Cesareia. Guarda essa palavra. O Espírito Santo tira Filipe dali, depois que aquele eunuco é batizado, e leva ele para Cesareia. Primeiro ele vai para uma outra cidade chamada Azoto, e depois ele vai para Cesareia. O capítulo 9 vai contar outra história. No versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem, ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer em meu nome. Você lembra dessa passagem, né, gente? Vamos só lembrar histórias. Dúvida, você volta um pouquinho o texto. Existe um homem chamado Saulo de Tarso. E aí o Saulo, ele recebe cartas, ele pede as cartas para suas autoridades, seus sacerdotes. Eu quero caçar os cristãos. Eu quero prender esses cristãos. Aqueles que invocam, aqueles que seguem o caminho, porque é assim que eles eram chamados antes. Eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados aqueles que seguem o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então quem segue o caminho, eu quero prendê-los. Você lembra, chegando em Damasco, o que acontece? Uma forte luz resplandecente cega Saulo. Ele cai, e vem uma voz dizendo assim: por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? E o que diz a voz? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. O próprio Jesus fala com Saulo. Ele fica cego, diz a Bíblia, e aí ele não sabe para onde ir. Ele é acolhido numa casa, e Ananias é enviado para que esse homem possa voltar a ver. E a Bíblia fala que quando Ananias chega, as escamas dos seus olhos caem. E repare comigo, gente, no versículo 18: imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Agora vamos ao capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 1 em diante, você vai ver outra história. Havia em Cesareia, eu já ouvi esse nome, Cesareia, de onde mesmo? O Filipe, quando ele foi levado pelo Espírito, ele foi lá para aquela cidade primeiro, que eu já esqueci o nome, e aí depois ele foi para Cesareia. Então lá em Cesareia, onde o Filipe estava, lá em Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, e ele era um centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Dá uma pausa aqui um pouquinho, gente. É importante você saber disso. Era um homem gentil, era um homem que não conhecia Deus. Ele tinha um temor, mas ele não conhecia Deus. E por natureza ele dava dinheiro, ele dava esmola, oferta missionária até. Você acredita? Ele abençoava os pobres. E ele era piedoso, ele não era mau. E ele orava a Deus sem conhecer. E você não acredita? Deus ouviu a oração dele.
Você acha que Deus só ouve a sua oração? Ah, Deus só ouve a minha oração porque sou evangélico. Sou evangélico, então Deus ouve a minha oração. Agora aquele que está na sarjeta, eu estou hospedado lá na casa do Nê, né, do pastor. E quando eu saio daqui, eu vim de carro algumas vezes, e você já deve ter visto. Você pega aqui assim, ó, desce para cá, aí depois você pega ali, faz uma curvinha, você passa debaixo do viaduto. Bem assim, tá mais ou menos ali assim, ó. Cheio de gente dependente química. Ontem eu passei ali, já era mais de meia-noite, ficamos aqui no culto até meia-noite. Eu saí de lá e eu vi uma mulher que fazia assim, ó. Ela não sabia para onde estava indo. Para cá, estava perdida, que não partiu o coração. Aqui, vizinhos nossos, estão aqui ó, do lado. Sobre efeito de droga, a gente sabe, né? E você acha que essa mulher perdida, usuária de droga, se ela clamar a Deus, Deus não ouve? Deus ouviu a oração daquele homem. As ofertas dele subiram como um cheiro gostoso nas narinas de Deus. E aí o que diz o texto? Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão. Tem uma palavra aqui que a gente conhece, né, gente? Jope. É aquele mesmo porto lá de Jonas, lembra? Quando ele foi pegar o barco para fugir de Nínive, lembra? Que ele foi para Tarsis, ele desceu em Jope. Foi lá, era um porto, você já tem uma informação. Vai até um porto que tem, lá onde Jonas pegou o barquinho para fugir de Deus. É o mesmo porto. Você vai lá em Jope, e aí existe um homem, e manda trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Tem tantos detalhes esse texto. Eu queria que você que está agora com papel, uma caneta, você anotasse aí. De verdade, porque você vai entender algo muito importante. Você pode fazer assim, ó, que nem a gente brinca de stop. Sabe stop? Que a gente fazia assim umas riscas assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Aí a gente passava uma linha em cima, colocava nome, cidade, animal. Eu não tinha assim um negocinho? Então, enfim, você vai fazer assim, ó, 3 riscas. Você vai fazer 2 riscas assim, ó. Para você que gosta de anotar. Você que tem gente que não gosta. Você fala assim, eu não gosto de anotar, eu só gosto de prestar atenção que eu memorizo melhor. Sem problema algum. Então, num desses riscos assim, você faz 1, 2, assim. Então vai ficar 3 colunas. No primeiro, você coloca lá, Atos 8. No segundo, você coloca Atos 9. E no terceiro, você coloca Atos 10. Você não vai esquecer nunca mais. Tá bom? Aqui nós temos algumas informações importantes. Você vai ver que em Atos 8, Deus quer alcançar um homem. Ele é um eunuco etíope. Então, ou seja, bota lá em Atos 8, eunuco etíope. É um homem que Deus quer alcançar. Na Bíblia não fala o nome dele. Tem muitas pessoas que a Bíblia não fala o nome. Então não fala, a gente sabe que ele era eunuco. Ou seja, ele trabalhava para uma rainha. Ele não podia ter filhos. Então por isso ele trabalhava no braço direito de uma rainha, porque ele foi escolhido como eunuco. E ele era etíope. O que é etíope? Ele veio da Etiópia. Então você pode botar mais uma informação. Bota embaixo assim, ó, África. Continente africano. Esse homem era da África. É ali, é quase pertinho do Oriente Médio e tudo mais, mas é África. Olha essa primeira informação. No capítulo 9, você vai ver que Deus quer alcançar outro homem. E se chama Saulo. Saulo. Tem uma informação importante. Saulo era de Tarso, perdão. Saulo de Tarso. Onde fica essa tal de Tarso? Hoje a Tarso fica ali no continente da Turquia. Turquia era chamada de Ásia Menor naquela época. A Bíblia fala na Ásia Menor. Onde era a Ásia Menor? Era essa região da Turquia. Ali eles estavam em Damasco. Damasco, se você jogar no Google, é a capital da Síria. Então aquela região se chama Ásia. Antigamente era chamada Ásia Menor, que fica no Oriente Médio. Então aqui a gente tem outro homem chamado Saulo numa outra região, no Oriente Médio, ali na entrada naquele momento, né, ali, né, naquele pedaço da Ásia Menor. Aí no capítulo 10 a gente tem outro homem, ele é um centurião. E a gente sabe que o nome dele é Cornélio e que ele é romano. Ele é da guarda italiana. Então você tem um homem chamado Cornélio. Um centurião era aquele que cuidava de uma centúria, ou seja, ele cuidava de 100 homens. Ele era chefe de 100 homens. Por isso ele é um centurião. Não é porque ele usa um cinto. Quando eu era criança eu achava que centurião era um cintão, entendeu? Eu achava, desculpa, era criança. Mas depois eu entendi que centurião, o cara cuida de 100 homens. Então o cara ele é chefe militar.
E ele é agora, gente, da Itália. E a Itália é outro continente. A Itália já é na Europa. Então coloca aí Europa, tá bom? Agora tem outros detalhes importantes. Quero que você entenda algumas coisas que acontecem ali. O tal do eunuco etíope, ele cuidava das finanças. Ele cuidava das finanças da rainha Candice. Candice não é o nome dela, sabia? Não é o nome dela, mas está em letra maiúscula aqui, rainha Candice. Candice era um título dado para as rainhas que eram guerreiras. E era dessa região da Etiópia. Então existiam várias Candice. Então ele era o eunuco dessa Candice, dessa rainha, e ele cuidava das finanças. Ele cuidava do dinheiro. Ele era um homem de confiança do sistema monetário. Agora no meio, ali no capítulo 9, nós temos Saulo, que era um homem extremamente conhecedor. Você sabe da história de Saulo. Saulo falava mais do que uma língua, mais de uma nacionalidade. Saulo, gente, foi para a Grécia. Ele foi para Atenas para falar com os homens mais sábios da época. Saulo, ele cuidava de algo muito importante, que eu quero que você anote aí, que se chama conhecimento. Saulo era um homem inteligente, conhecedor. E aí depois no capítulo 10, a gente vai falar de um homem, como a gente falou agora há pouco, que ele trabalha num regime militar. Olha quantos detalhes importantes. Deus quer alcançar a África, Deus quer alcançar a Ásia Menor, o Oriente Médio, Deus quer alcançar a Europa, através de um homem. E Deus quer alcançar o regime financeiro, as finanças vão ser abençoadas, e você pode fazer uma pesquisa depois, que a Etiópia era um país riquíssimo. Hoje a gente tem informação que da Etiópia o pessoal passa fome, né? Mas a Etiópia não era assim. A Etiópia era um país riquíssimo. As pedras mais preciosas estavam na Etiópia. Está lá o sistema monetário. Aí no meio nós temos o conhecimento. A gente sabe da importância desse missionário chamado Saulo, que levou conhecimento para toda essa região da Europa, da Ásia Menor, enfim. E aí depois nós temos um sistema militar. Um homem que vai ser alcançado e que vai levar a palavra de Deus para dentro do exército, para dentro do regime militar. Tem mais uma informação, eu preciso falar para vocês, que é muito interessante. Nesse momento a gente vê lá em Atos capítulo 8, que tem uma figura celestial. Você vai começar a entender a partir de agora, tá bom, gente? Porque você está vendo essas informações, essas anotações, eu quero que você entenda. No capítulo 8 tem uma figura celestial, é um anjo, que ele vem falar com Filipe. E é interessante quando as coisas vêm de Deus, gente, tem detalhes, viu, gente? Chamado missionário não tem dúvida, viu? Eu estou numa dúvida, eu estou confuso. Se tem confusão, não é de Deus. Vamos orar um pouquinho mais, porque Deus é direto e dá detalhes, tá bom? Presta atenção, Filipe. Você vai para o sul, mas não é norte, eu disse sul. Vai ter um caminho de Jerusalém até Gaza. Lá no ano 2022, o Hudson vai dizer que é a faixa de Gaza. E é mesmo, tá? Então naquela época eu chamava faixa de Gaza. Então é nesse caminho você vai encontrar um homem. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Para onde eu for? Para onde eu for? Está escrito. É para o sul, entre Jerusalém e Gaza. Só ficar esperando. Você vai ver no capítulo 9 que também tem uma figura celestial. E não é qualquer figura. É o próprio Jesus que aparece para Saulo. O próprio Jesus, não é um anjo. É o próprio Jesus que aparece para Saulo. E ali também tem detalhes. Olha, Ananias, vou te contar uma coisa então. Então presta atenção. Você vai para Damasco, tá bom? Aí ali você vai lá na casa de Judas. Não é o Iscariote, não, é outro, tá? O Judas. E ele fica na rua direita. Tem detalhe, quer o endereço? Anota o endereço para você não perder. Rua direita. Não é que ficava na rua virando a direita. Direita era o nome da rua. Na rua direita. Vai procurar um homem chamado Judas. Você chega lá e fala assim: vim procurar um homem chamado Saulo. E ele veio de Tarso. Que se tiver outro Saulo, você fala: quem que é o Saulo de Tarso? Tem dúvida, gente. Aí no capítulo 9 tem outra figura celestial, um anjo que aparece de dia, não foi nem de noite, para ficar pensando que era um sonho. Foi de dia. Aparece de dia para o centurião. E o anjo fala para ele assim: olha, você vai agora lá em outro lugar, vou te contar. Você pega agora, vai lá em Jope, lá do lugar lá de Jonas. E aí lá você vai procurar um homem chamado Simão.
Mas anota aí, que esse daí é o Simão Pedro. Ele está na casa de outro Simão. Ah, meu Deus, já me confundi. Não vou deixar confuso não. É o curtidor de couro. Tá bom? E a casa dele fica na beira do mar. Tá tudo na Bíblia. Tem dúvida? Não. Deus não é um Deus de dúvida, querido. Não é. Ele vai te enviar e vai te dizer o momento, a hora e o local. Amém? Ainda estou na dúvida, vamos orar um pouquinho mais. Conversar com o seu líder, que o momento certo vai chegar. Amém? E eu oro para Deus todos os dias dessa maneira. Senhor, me dá direcionamento, da mesma maneira que o Senhor deu ali. É na rua direita ou esquerda? É na frente ou atrás? É perto do mar ou na cidade? Preciso saber. Qual que é o nome do homem? Deus ainda não me deu o nome de um homem. Vai que um dia ele me dá. Você vai falar com um tal de João, né? Se for aqui no Brasil é o José. Que é Zé, tudo aqui é Zé, né, gente? É o Zé, Zé. Você vai falar com o Zé. Mas Senhor, tem um monte de Zé. Mas esse é o Zé Borracheiro. Vai lá e fala com o Zé Borracheiro. Eu oro para Deus falar assim comigo, gente. Tá bom? Ele ainda não foi tão direto, mas ele já me deu países, já me deu hora, data, local. Amém? Então você entende agora que nós temos 3 figuras celestiais: um anjo, Jesus e um anjo. Mas perceba que Deus não usa nenhuma figura celestial para alcançar esses homens. Porque Deus não pode? É claro que Ele pode. Porque Deus usou esse anjo e que visitou naquele momento aquele etíope na carruagem. O anjo apareceu. Uau, um anjo. Qual que é a sua dúvida? Quero entender quem que é esse daqui, essa ovelha. Eu sou anjo, enviado do Senhor, missionário do Senhor, e vim falar para você. É uma figura celestial, mas usa um homem. Aí depois tem Jesus, que alcança Saulo. Ele cai do cavalo, ele fica apavorado, fica cego. Oh não, estou perseguindo esse homem. Ele está apavorado, Saulo. Por que Jesus não converte esse homem? Vamos lá, Saulo, vamos se converter? Eu mesmo vou te enviar, vou evitar o trabalho desses outros missionários. Então vamos fazer já o negócio. Você já vai, já cai essa escama, vamos para trás e vai seguir teu caminho. Mas não, Jesus chama um homem, Ananias. E aí depois um anjo aparece lá para o centurião. Por que o anjo já apareceu, já prega? Senhor, esses anjos não fazem nada. Já manda eles pregarem já. Aparece para o homem, já prega. Mas não, vai até a casa de tal lugar, você vai achar um homem chamado Saulo. Mas por que eu preciso saber desse Saulo? Porque esse Saulo vai ser o missionário que vai alcançar a tua vida. Perdão, eu falei Saulo, perdão. Vai alcançar um homem chamado Pedro. Simão Pedro, esse Pedro vai ser o homem que vai alcançar a sua vida. Você está entendendo? Dessas 3 colunas, tudo converte para uma palavrinha chamada você. Você. Deus vai usar você. Ele tem prazer em usar você. Ele pode usar um anjo. Ele pode. Ele é Deus. O próprio Jesus pode aparecer para uma pessoa? Pode, como tem aparecido em países perseguidos como o Egito. Eu já vi testemunho de pessoas que falaram: eu vi Jesus lá no Egito. Eu vi. Ele pode. Mas Ele vai usar um ser humano como você. Um missionário. Hoje eu vejo tanta gente falando assim para mim: eu não sei do meu chamado, sabe? Eu queria ter um chamado mesmo, sabe? Uma coisa sobrenatural. Tem que ser assim, sabe? Eu queria tanto que fosse escrito com palavras pegando fogo, para não ter dúvida, sabe? Senhor, faz um raio cair na minha frente, mas sem me machucar. Mas que nesse raio apareça uma voz dizendo: eis que te envio, e tudo mais. Senhor, eu quero 3 pessoas para me confirmar. Não, 5. Não, Senhor, 10 para saber que é de Deus mesmo. Ô querido, larga a mão de ser Gideão. Gideão era assim: eu não sei se é para mim, vou botar um algodãozinho do lado de fora. Se a grama aparecer molhada e o algodão ficar seco, é de Deus. Aí aparece. Não tenho certeza. Agora eu quero o contrário: a grama seca e o algodão molhado. Aí aparece. Não tenho certeza. Está acontecendo, gente, conosco, que não sabemos mais obedecer. Deus pode fazer um chamado dessa maneira, usar 5, 12, 25 pessoas? Pode! E eu conheço pessoas que foram usadas dessa maneira. Mas Deus pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Nasci num lar cristão. Aí eu ouvia falar de missões. Aí eu entendi que eu deveria ser um missionário. Mas não aconteceu nada.
Não teve tipo assim uma oração que caiu, nada. Mas Deus não pode fazer? Claro que pode, é claro que pode. Comigo não foi assim. E eu quero te contar um testemunho também. Não é comigo, tá bom? Onde eu encontro isso? Joga no Google, vai estar tudo escrito lá. Uma americana, década de 60. Uma americana, baixinha, gente, magrinha, frágil, solteira. Estava lá em Nova York, ouviu um homem pregando numa praça. Na hora, ela falou, eu quero esse Deus para mim. O homem falou assim, agora que você tem esse Deus, leve a palavra. Na hora ela pensou assim, gente, a vida inteira estudei que lá na América do Sul, lá tem muitas florestas, tem muitos indígenas. Eu quero ir para lá. E ela veio. Ela pegou um barquinho, desceu na Colômbia e caiu no Brasil. Você acredita? Existe um livro, uma biografia dessa missionária, que diz que ao acaso ela caiu no Brasil. Foi descer na Colômbia, no Rio, entrou ali assim, caiu no Brasil. Ela começou a trabalhar com os indígenas, nem sabia falar português. Americana, nem sabia falar português. Sozinha. Pouco sustento missionário. E ela pregou o evangelho por todo o norte do Amazonas. E deixou 50 igrejas. 50 igrejas. E estudiosos, gente, fizeram um mapeamento que naquela região não tinha pobreza. Eles eram alfabetizados. Olha como Deus muda toda a realidade do local. Eram alfabetizados, não tinha pobreza, não tinha doença. E eles não estavam envolvidos com o alcoolismo, que hoje é um grande problema dos índios. E aí essa senhora, ela foi entrevistada, já com 70 e poucos anos. Um jornalista foi falar com ela. Antes dela morrer, ela é falecida, ela morreu em 97. E aí um jornalista foi falar com ela e falou assim, o nome dela, gente, Sofia Miller. E aí falaram, Sofia, me diz uma coisa, como é que foi teu chamado? A gente quer saber. Que coisa linda, 50 igrejas, largou tudo, veio para cá sozinha, aprendeu uma língua. Como é que foi o chamado? Me conta pra gente. E ela olhou assim para aquele povo e falou assim, chamado? Não tive essas coisas não. Eu li um mandamento, fui lá e obedeci. Você está entendendo, querido? Deus pode fazer algo sobrenatural? É claro que pode! Mas é mais simples do que você imagina. Muito mais simples. É para você. É agora. Então quer que eu largo tudo? Não. Porque eu trabalho aqui, eu sou professor. Seja um professor missionário. Que eu sou dona de casa, que a tua vizinhança saiba que você é uma missionária. Porque eu só sou um estudante, só isso. Leve a palavra de Deus nas faculdades, na escola. Que eu sou médico. Você acha que eu tenho que abrir mão da minha profissão? Não, a gente precisa de médico. Precisa de dentista, de enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Precisa muito dessa área da saúde. Fisioterapeuta, nutricionista. Tá bom? Então Deus precisa de você. Deus conta com você. Precisamos dessa área. Que você seja o melhor profissional missionário. Que você tenha um chamado missional. Missionário mais profissional. Não tenha dúvida disso, querido. Saiba que o Senhor, Ele conta com você. Preciso só te falar mais uma coisa. Prometo que estou acabando, tá bom? Preciso te dizer mais uma coisa. Deus não precisa de você, tá bom? Não precisa. Tá? Que eu conheço pessoas lá no Paraná. Não é no estado de São Paulo. É lá no Paraná, gente. Porque eu sou de lá. Eu não moro aqui, gente. Só venho passear aqui. Para mim vocês são mais felizes porque moram na frente do mar. Vocês são mais bonitos. Jogam mais futebol do que a gente. Comem bem. Porque aqui tem peixe, lá não tem peixe. Lá é tudo peixe de rio. Quando chega peixe de mar é tudo congelado. O camarãozinho nosso é desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanhozinho assim, ó. O de vocês é diferente. Então vocês são muito mais felizes. Mas lá no Paraná tem um problema. Problema dos grandes. Tem um pessoal que se acha o último biscoito do pacote. Eu ouvi agora numa igreja. Se acha a última Coca-Cola do deserto. A última. Eu já ouvi gente falando assim pra mim. Tô dando uma canseira para Deus. Tô dando uma canseira para Deus. Ele já me chamou, eu sei. Mas vou dar mais uma canseira. Na hora certa eu vou. Deus não precisa de você, querido. Não precisa. E sabe o que Deus costuma fazer? Deus é bom para isso, viu?
Você acha que ele vai levantar alguém melhor do que você? Não. Ele vai levantar uma pessoa que tem menos capacidade que você, só para você ficar mordido. Sério? Eu vejo isso. Podia levantar alguém aqui que fala inglês aqui fluentemente, que tem uma profissão e tudo mais. Mas estou só esperando, não sei o que. Não, ainda não é hora, estou dando uma canseira para Deus e tudo mais. Deus vai levantar aquele simples, que não fala inglês, tem disposição. E aí ele vai fazer um trabalho incrível. Você fala assim: não acredito que Deus usou ele. Olha para mim, tenho muito mais condições. Tem, mas não quis. Não quis. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Você entende o que é isso? É a nossa forma de retribuir tudo aquilo que Ele fez. Ele conta contigo. Então, querido, prega o Evangelho nos seus grupos de WhatsApp, para a tua família que não está aqui, para o seu filho que está um pouco perdido, está na dúvida, vem de vez em quando. Não desanima não, tá? Não perca esperança. Para o marido que ainda não está aqui te acompanhando, para a esposa que não veio. Prega a palavra na escola, na faculdade, na vizinhança, no açougue. Pregue a palavra no ponto de ônibus, no circo, como eu vi aqui recentemente, um casal fazendo um trabalho abençoado no circo. Que estratégia fantástica. Tem um circo na cidade, vai ficar 3 meses. Está na frente da minha igreja. Vou falar de Jesus para eles. E foram falar de Jesus. E eles falaram assim: faz um culto aqui dentro. Mas não faz só um dia não, dá para fazer toda semana? Dá. Não dá para fazer uma ceia? Dá. É o povo clamando, clamando, clamando. É mais fácil do que você imagina. O povo está clamando, fazendo pergunta. E você às vezes, vai ser tão difícil. Prega o Evangelho, querido, no seu consultório. Prega o Evangelho, até na sua igreja. Tá bom? Lá de Maringá, tá? Vão para Maringá, pregue na minha igreja. Tá bom? Preguem lá. Tá bom? Vamos ficar de pé. Deus é bom, né, gente? Esse congresso, Deus tem grandes coisas para você. Amém? Tá só começando, tá? Vamos orar. Você pode colocar sua mão no coração assim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã e pela tua palavra ministrada. O que ouvimos é tão somente a tua palavra, ó Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, essa manhã estarmos dispostos, ó Deus, como Filipe estava, que ouviu o chamado e prontamente saiu correndo. Ele correu atrás daqueles que precisavam ouvir a palavra. Pai, queremos ser usados, Senhor, como um dia Ananias foi. Pai, leva-nos para lá, mesmo com medo da situação. Esse homem está perseguindo, ele vai nos matar, mas eu vou até ele para apresentar a palavra de Deus. Senhor, nós queremos ser usados, ó Pai, como Simão Pedro foi usado. Um homem, ó Deus, que tinha tantos ainda lembranças do judaísmo, ó Pai, mas que foi usado por Ti para pregar para o primeiro cristão convertido, um gentil convertido que foi Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil que se converteu a Cristo. Pai, que possamos ser um desses missionários, ó Deus. Nós queremos pedir perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós sabemos o que é para ser feito e não fazemos. Colocamos desculpas, jogamos toda a responsabilidade no pastor que está em tempo integral, no missionário que nasceu para isso, no seminarista. Pai, nós queremos assumir a nossa responsabilidade como instrumentos de Deus. Pai, usa-nos, ó Pai. Usa-nos, ó Pai. Pai, eu oro por cada um que está aqui. E que essa manhã sejam confrontados pelo chamado missionário que todos nós temos. Essa é a minha oração agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, né? Deus é bom. Pode se assentar, querida, muito obrigado.